Francisco. Eu vou estar aqui fazendo alguns conteúdos de elétrica para a gente estar aprendendo, por exemplo, hoje, como dimensionar ou fazer o nosso cálculo para saber qual o disjuntor, qual o fio que eu tenho que utilizar no meu circuito ou nos meus equipamentos. Por exemplo, eu fiz aqui as nossas duas fórmulas, né? Na área da instalação elétrica, né, residencial, predial, por exemplo, a gente utiliza muito essas duas fórmulas aqui, tá bom? Que é a fórmula de potência e a fórmula de tensão. Qualquer eletricista, né, seja ele iniciante ou não, tem que saber essas duas fórmulas, principalmente, né, eu diria que pelo menos aí 90% a 95% dos cálculos que a gente faz, a gente vai utilizar a fórmula de potência, tá bom? Então, quando eu dou aula de instalação elétrica, predial residencial, e a gente, na maioria das vezes, sempre aprende essas quatro grandezas elétricas. Quais são? Na fórmula de tensão, a gente tem aqui o V, que simboliza o volt, né? É a nossa tensão. Esse I aqui representa a corrente, ou o ampere. O I, na fórmula, quer dizer intensidade, tá bom? Nosso R de resistência, né, que é medido em resistência ôhmica, o nosso ohms. E na fórmula de potência, como eu disse, que é a que a gente mais utiliza, né, a gente tem aqui o nosso P de potência, né, e repete aqui o nosso I e o nosso V, que é a nossa tensão, tá? Esse P aqui, a grandeza elétrica de potência, é o nosso watts, tá bom? Watt ou potência. Ah, Francisco, eu já ouvi falar que é o watts, não é o watts, tá bom? Watts em inglês quer dizer o quê? Watts, o quê? Ah, eu já ouvi dizer que é o watt. O watt também não é, porque o watt é a grandeza de consumo, tá bom? Então, por exemplo, quando a Light, Ampla, né, ou qualquer outra concessionária de energia manda o seu funcionário no seu medidor para registrar o seu consumo, o consumo ele é registrado em kilowatts, tá bom? Então, como que eu pronuncio? Watts, potência, tá bom? Se você já escutou outras pessoas falarem de outro jeito, pronunciaram de maneira errada, tá bom? Então vamos aqui, ó. Eu coloquei aqui o seguinte. Toda vez que eu quero saber a minha amperagem, né? Porque através da minha amperagem eu descubro qual o disjuntor que eu vou utilizar e qual o condutor, qual o fio que eu vou utilizar. Então, quando eu quero saber o ampere, né, e eu tenho potência no equipamento que eu quero saber, seja chuveiro, bomba, uma fritadeira elétrica ou qualquer outro tipo de equipamento, se eu tenho a potência e eu quero saber qual é a amperagem, então eu vou pegar o meu watts, que é a minha potência, e divido com o meu volt, que é a minha tensão, tá bom? Então toda vez que eu quiser saber a minha amperagem no equipamento que eu tenho potência, como por exemplo aqui eu botei um chuveiro. Esse chuveiro aqui, ele tem 5.500 watts de potência. E ele tem uma tensão de 127, tá bom? Aí eu coloquei aqui, ó, qual é a amperagem desse chuveiro? E qual é o condutor que eu devo utilizar nele, tá bom? Eu já coloquei o símbolo aqui de dividir, por quê? Porque se eu quero saber qual é a amperagem, e eu tenho 5.500 watts de potência, ou seja, eu não posso utilizar a fórmula de tensão, porque eu não tenho watts na fórmula de tensão. Eu tenho tensão, corrente e resistência, tá bom? Aonde que eu tenho aqui potência? Na fórmula de potência, que eu tenho meu watts, tá bom? Então vamos lá. Se eu quero saber qual é a amperagem do meu chuveiro, eu vou pegar a minha potência e vou dividir pela minha tensão. Qual é a minha potência? 5.500. Qual é a minha tensão? 127. Então eu vou pegar 5.500 e vou dividir por 127, tá bom? Estou aqui com a minha cola, que dá 43,30 amperes, tá? Então eu pego 5.500 dividido por 127, dá 43,30 amperes, tá bom?
deu 43,30 amperes. Então aqui deu abaixo de 45, né? Se desse 45,5, eu teria que colocar 50, né? Perdão, se desse 45, é isso mesmo, 45,5. Passou de 45,5, eu tenho que colocar um disjuntor à frente, tá bom? Como aqui deu abaixo de 45, eu vou recuar para 40, que é o meu disjuntor de proteção. Então, qual é o disjuntor que eu tenho que colocar aqui? Um disjuntor de 40 amperes, tá bom? E aqui eu fiz uma tabela de fio para disjuntor. Fio 2,5, disjuntor de 20. Isso aqui é o fio para o disjuntor proteger o circuito, tá bom? Então, se eu tenho aqui um circuito com fio 2,5, o meu disjuntor tem que ser de 20. Se eu tenho um circuito com o meu condutor, ele é de 4 milímetros, o disjuntor é de 25, por aí vai. Como aqui na nossa conta deu 40 amperes, um disjuntor de 40 amperes, eu tenho que colocar um condutor de 10 milímetros. Poxa, que isso? Fio 10 milímetros é exagero. Não, não é exagero, é uma conta, e essa conta a gente chegou à conclusão que esse meu chuveiro tem uma corrente de 40 amperes, tá bom? Então, se eu tenho uma corrente de 40 amperes, automaticamente eu tenho que respeitar qual é o condutor para atender essa corrente, que seria 10 milímetros, e qual é o disjuntor para proteger esse equipamento, que é 40 amperes, tá bom? Não é achismo, isso aqui é uma conta. Por exemplo, antes de eu estudar elétrica, o meu chuveiro eu tinha colocado 6 milímetros, e ele era desse modelinho aqui, de 5.500. E quando o professor fez esse cálculo, eu pensei, ele deve estar maluco, botar um fio 10 milímetros no chuveiro. Porém, 15 dias depois da aula que eu tive desse cálculo, pegou fogo na minha fiação do chuveiro. O fio de 6 milímetros derreteu e como eles estavam juntos, fase neutro, estava colado um no outro, mesmo o chuveiro desligado, ele acionou a resistência do chuveiro porque ela funciona em curto-circuito. Então aconteceu um princípio de incêndio por conta disso. Então vamos fazer da maneira correta, tá bom? Então, se eu tenho um chuveiro que ele tem uma potência de 5.500 watts e uma tensão, né? E uma tensão de 127, né? Eu vou pegar a minha potência e vou dividir pela minha tensão, que dá 43 amperes. Então, qual é o condutor que eu tenho que utilizar nesse meu chuveiro? Meu fio tem que ser 10 milímetros, tá bom? É isso aí. Não faça a sua elétrica no achismo. Eu acho que se colocar vai dar... Não, não é eu acho. Você tem que ter certeza, tá bom? Espero que você tenha gostado. Comenta, compartilha para que a gente venha fazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Forte abraço.